Presidente eleito da OAB de Blumenau, Pedro Cascais Neto, para falar sobre os desafios do comando da entidade. Bom dia, presidente. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio. É um prazer estar com vocês. Presidente, quais são as prioridades do senhor, à frente da OAB, a subseção aqui de Blumenau, a partir do ano que vem? A partir de 1º de janeiro, quando nós assumiremos o comando da entidade, nós pretendemos fazer um choque de gestão, uma alteração substancial na forma com que a entidade vem atuando, não só em relação à própria classe em si, mas com toda a sociedade. E eu inicio dizendo que esta mudança substancial se dará primeiramente na forma com que a Ordem dos Advogados do Brasil, de Blumenau e Pomerode, toma as suas decisões. Nós vemos uma quantidade imensa de assuntos que demandam a opinião da OAB, assuntos cuja manifestação da nossa entidade é necessária, e nós vemos ou um silêncio mórbido, ou, quando muito, uma nota tímida, e ainda assim, quando há uma manifestação, essa manifestação ela é decidida por poucos advogados e são manifestações que vinculam toda a classe, porque a OAB fala por toda a advocacia. Então, nós alteraremos essa forma de tomada de decisão através da criação da instituição da Assembleia da Advocacia de Blumenau e Pomerode. Isso como um órgão permanente que se reunirá de maneira periódica, em que nós tomaremos a opinião da advocacia, nós, em tribuna livre, ouviremos os advogados, ouviremos os anseios da nossa classe, nós permitiremos que os colegas exponham as suas opiniões, defendam seus pontos de vista, e naquele ambiente assemblear, naquele colegiado, nós votaremos. E esta votação será, então, a opinião da OAB, e não mais o contrário. Não será meia dúzia dizendo qual é a opinião da OAB e esta opinião ser a opinião da advocacia, mas o contrário. Será toda a classe instada a se manifestar, instada a defender seus pontos de vista, e a partir dali, democraticamente, em votação, nós termos a opinião da advocacia e a opinião da advocacia que será a opinião da OAB, e não mais o contrário. Seja para um assunto afeto diretamente à advocacia, seja para assuntos polêmicos e próprios da sociedade e que demandam uma manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB está muito silenciosa, na opinião do senhor? Com toda certeza. E digo isso não exclusivamente da OAB de Blumenau, mas falo de todo o sistema OAB. A OAB como um todo, a OAB como um corpo nacional, ela está silente quanto a assuntos da mais profunda importância. E na visão do senhor, qual a importância, por exemplo, de ter uma entidade como a OAB se manifestando sobre assuntos relacionados à sociedade, Vamos pegar o exemplo aqui em Blumenau, que tem vários assuntos, várias polêmicas em que a entidade não se manifesta. O senhor acredita que a entidade também tenha que se manifestar, por exemplo, falta de água prolongada, outros assuntos que acabam gerando polêmica aqui no município? Tem que ter a manifestação, a opinião da entidade? Eu entendo que sim. Eu entendo que é fundamental a participação da OAB nos assuntos comunitários. E digo por quê. A Constituição Federal outorgou à OAB a possibilidade de indicar 1/5 dos tribunais, através do 5º Constitucional. Então, a OAB escolhe 1/5, na verdade 1/10, porque esse 5º é dividido entre a advocacia e o Ministério Público, de todos os tribunais do país. A OAB, ela pode ingressar com ações diretas de inconstitucionalidade, ações de descumprimento de preceito fundamental, ações civis públicas. A OAB emite parecer sobre diversos projetos de lei. A OAB tem assento em vários conselhos de toda a comunidade, conselhos
A OAB de Blumenau ocupa assento em quase 20 órgãos, desde Conselho de Planejamento, Conselho de Meio Ambiente, Conselho do Hospital Santo Antônio, enfim, uma série de conselhos e órgãos aqui da nossa cidade. E isso se repete em todas as cidades em que a OAB tem subseção. Isso se repete na OAB estadual. Isso se repete no Conselho Federal da OAB. Ou seja, a OAB ela é diretamente vinculada a toda a sociedade civil. A OAB faz parte, segundo o artigo 133 da Constituição, que diz que a advocacia é função essencial à justiça. Ou seja, a advocacia compõe o tripé do Poder Judiciário, do sistema de justiça, junto com o Ministério Público e a magistratura. Então, a OAB não pode ser um sindicato de advogados. A OAB tem também a função de representar os advogados, de defender os advogados, de lutar pelas prerrogativas da advocacia. Mas ela ultrapassa esta função que é tão importante, que é a função de ser protagonista da sociedade civil, de ser a porta-voz da sociedade civil. Então, eu gosto de dizer que a OAB pode muito, mas ela não pode silenciar. A OAB não pode se omitir. A OAB tem a obrigação de trazer luz às questões que são importantes para a sociedade, de forma apartidária. A OAB tem como a sua ideologia a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, os direitos e garantias fundamentais e individuais, os direitos humanos, a cidadania. Esta é a ideologia da Ordem dos Advogados do Brasil, constitucionalmente falando. Portanto, a OAB deve sim se manifestar sobre os assuntos importantes e caros à nossa sociedade. Como é que está sendo o diálogo com toda a categoria, né, que em Blumenau e Pomerode, representados pela subseção da OAB aqui em Blumenau, que o senhor assume a partir de janeiro, a receptividade disso, né, e se há uma concordância da categoria nesse sentido, já que a gente até então teve uma OAB mais silenciosa? Eu reconheço o trabalho feito pela gestão anterior e por todas as gestões que antecederam, porque entendo que cada gestão ela tem a sua forma de conduzir a entidade e cada gestor, dentro do seu entendimento, conduziu a entidade da melhor maneira que entendeu necessária para aquela quadra histórica em que aquela diretoria geriu a entidade. Entretanto, apesar de reconhecer e respeitar, eu discordo da forma com que foi gerido, tanto que montamos uma chapa, concorremos e vencemos. E 65% da advocacia de Blumenau e Pomerode discordaram da forma com que vinha sendo feita a gestão. Tanto é que as duas chapas contrárias à situação somaram 65% de votos, sagramos-nos vencedores, graças à confiança que a advocacia nos outorgou, e nessa forma de ver a alteração que é necessária para os rumos da nossa entidade, é que nós temos encontrado um amparo muito bom de toda a advocacia. As eleições foram no dia 22 de novembro. Logo após o anúncio do resultado, lá por umas 5h30 da tarde, aproximadamente, 17h30, 17h40, em que foi anunciado o resultado, eu já comecei a receber ligações, desde advogados aqui da cidade, a presidentes de diversas outras OABs pelo Estado, advogados que compunham as outras duas chapas, presidentes de outras entidades,
todos dizendo que estão dispostos a colaborar com este novo projeto, esta nova forma de ver a OAB que nós nos comprometemos nesta eleição. Isso foi muito interessante, Jorge, porque eu fiquei por 12 anos na seccional catarinense, ocupando cargos importantes para a gestão estadual da entidade. A minha vice-presidente foi presidente da OAB de Blumenau e, na última gestão, ocupava a função de secretária-geral estadual. Eu coordenei 111 comissões da OAB estadual, com mais de 6.500 advogados membros. Nos últimos 3 anos, tive a oportunidade de organizar mais de 270 congressos e seminários, com mais de 50 mil advogados presencialmente participando, mais de 100 mil advogados participando de eventos virtuais, mais de 500 eventos virtuais. Então, nós tivemos a oportunidade de aprender. Fui vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados durante a pandemia e construí mais de 30 escritórios compartilhados, instituí o auxílio emergencial da advocacia no período crítico, no período mais severo da pandemia. Fizemos as maiores campanhas de vacinação da história, a época em que eu era gestor da Caixa de Assistência. Então, tivemos a oportunidade de aprender. Viajamos pelas 53 subseções que tem em Santa Catarina várias vezes. Vimos tudo que deu certo, vimos tudo que não deu certo, e temos no nosso time uma vontade, um desejo imenso de fazer diferença, de colaborar verdadeiramente com esta virada de chave que nós entendemos que é necessária para a nossa advocacia. Nós entendemos que a OAB pode mais, e nós faremos isso, e nós traremos a advocacia para dentro da nossa casa, para que as decisões sejam tomadas em conjunto e para que haja comprometimento e pertencimento. A advocacia não pode ser chamada a cada 3 anos, para que a cada 3 anos ela venha e vote na próxima gestão. A advocacia precisa ser permanentemente instada a decidir. O advogado, ele é, por natureza, um profissional portador de opiniões fortes. O advogado, ele tem conhecimento do sistema judiciário. Ele tem conhecimento do funcionamento do sistema público. O advogado é o porta-voz da sociedade, porque é ele quem representa, em juízo e fora dele, os direitos de cada um dos seus clientes, de cada cidadão. Então, o advogado tem uma opinião qualificadíssima. A OAB não pode, jamais, e a gente precisa virar essa página, de que esse advogado tão qualificado se manifesta tão somente a cada 3 anos. A OAB precisa ter essa opinião efervescente a todo momento. E isso é não só pela advocacia, é pela sociedade através da advocacia. Nós temos em Blumenau aproximadamente 3.500 advogados, Blumenau e Pomerode. Pomerode, menos de 200 colegas. Mas é uma quantidade enorme de advogados. Faz com que a nossa subseção seja o 2º maior colégio eleitoral da OAB em Santa Catarina. Esta força, ela não pode ser instada só a cada 3 anos. E isso também implica numa supermotivação das comissões. Eu falava há pouco que eu, nos últimos 3 anos, coordenei as comissões da OAB estadual. Quando eu assumi a gestão das comissões, nós tínhamos 62 comissões, salvo melhor juízo, com aproximadamente 1.900 advogados compondo estas 62 comissões. Eu entreguei a gestão depois de 3 anos com 111 comissões e mais de 6.500 advogados participando dessas comissões, voluntariamente.
E isso criando comissões das mais variadas áreas temáticas, desde direito da moda, que é um mercado bilionário, direito de energia, direito urbanístico, direito aeronáutico. Direito aeronáutico, Pedro? Pois é um mercado bilionário também, que não existia uma ultra especialização nessa área. Nós abrimos 111 frentes de discussão da advocacia e de relacionamento da advocacia com a sociedade. Isso foi tão forte, foi tão importante, que nós trouxemos 6.500 advogados para dentro do sistema. Esta receita que eu apliquei no Estado funcionou tanto que é um dos pontos que eu posso dizer que eu aprendi que deram certo e que nós traremos para Blumenau. E eu pretendo transformar as 30 comissões que hoje tem em Blumenau em 60, já no primeiro ano. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver novas áreas do direito. Nós precisamos trazer para a advocacia um mercado qualificado. E o mercado qualificado não será todos fazendo o mesmo. Será especializando a advocacia, e esta ultra especialização dará mercado à advocacia, mas dará à sociedade uma advocacia mais qualificada, dará mais segurança jurídica, forçará o poder judiciário a tomar decisões mais bem fundamentadas, porque o trabalho dos advogados será mais bem fundamentado. Isso trará mais segurança jurídica, isso colabora com o sistema de justiça, isso dá paz social. Sempre que a advocacia é qualificada e o trabalho da advocacia é bem feito, força com que o Poder Judiciário julgue de maneira mais qualificada. E um julgamento mais qualificado é um julgamento que tende a trazer uma paz social melhor. Que bom, né? Então, ampliação também é importante nesse sentido. Pedro Cascais Neto, sucesso para o senhor à frente da OAB de Blumenau e a partir de janeiro, né? Esse espaço também está à disposição da OAB de Blumenau. Agradeço muito o Estado, agradeço a todos os que puderam me ouvir aqui por estes minutos e convido toda a advocacia e toda a sociedade para que juntos consigamos transformar este projeto em realidade, fazendo da advocacia de Blumenau e Pomerode a mais bem preparada do Brasil. Obrigado pela participação do senhor. Pedro Cascais Neto, presidente eleito da OAB de Blumenau, conversou com a gente.